Olá, meus amigos, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós faremos uma live de um caso que está tendo uma grande repercussão, que é o caso do DJ Ives. E nós vamos aproveitar este caso para falar sobre as formas de prisão no processo penal e aproveitar também para discutir todas as questões que vem este caso. Então, nós temos aí inúmeras discussões que surgiram a respeito deste caso e está aí o Dr. Matheus Falivene, que é um dos nossos convidados para a live de hoje. Dr. Matheus Falivene, que é advogado, criminalista, mestre e doutor em Direito Penal pela USP. Fizemos juntos já uma live aí o ano passado. Será uma grande satisfação poder contar aí com sua presença novamente, Matheus. Boa noite, professor Marcelo, tudo bem? É uma honra, a honra é minha poder debater esse caso tão interessante, né? Tão em discussão na data de hoje, né? Um caso bem legal, bem interessante, que traz um debate bem profundo. Maravilha, agradeço também o Dr. Leandro de Lima Oliveira, meu grande amigo, criminalista, especialista na área criminal, com uma vasta experiência no direito penal e nestas situações aí que nós estamos vivendo, né, doutor Leandro? Que o direito penal ele vem cada vez mais sendo objeto de discussão em tudo quanto que é lugar, não é? Então, é uma satisfação poder contar novamente aí com sua presença aqui no nosso Direito Penal em Debate. O prazer é todo meu, professor. Você que está comigo aí nessa jornada no ramo do direito penal, e é sempre um privilégio poder participar contigo, né? Você que eu já tenho como uma amizade fraternal, né? E hoje eu tenho o privilégio de conhecer aqui o Dr. Matheus. O Marcelo falou muito bem a respeito do senhor, né? E eu também me sinto muito honrado em poder participar da live contigo na data de hoje. E o direito penal, igual o Marcelo falou, parece uma novela mexicana. Cada dia que nós temos é uma situação, né? Você abre página de jornal, acho que ninguém mais lê o jornal, a gente vê o Marcelo é da época de pegar a folha do jornal, ficar ali folheando, né, Marcelo? Agora tudo de maneira digital. Então, hoje em dia, você tem notícia para tudo quanto é gosto, né? Sim. A honra é toda minha, não. O prazer é meu, doutor Leandro. Agradeço a presença do senhor, vai ser um grande debate. Agradeço novamente o professor Marcelo pelo convite. E esse tema é o grande tema de hoje, né? O tema que tem que ser esclarecido para as pessoas, né? Porque eu vi, hoje, vendo as notícias, inclusive, eu vi muitos erros, né? As pessoas comentando, às vezes, interpretando de forma equivocada, né, essa questão da prisão preventiva, a própria questão da violência doméstica contra a mulher. Então, entendo que será um debate muito proveitoso para todos e é um prazer conhecê-lo. Legal, vamos lá então situar, pessoal. O que aconteceu nesse caso? Aí, pelo menos o que foi noticiado pela imprensa, né? Lembrando que nós vamos falar tudo aqui em tese, não é? Com relação ao que foi noticiado, para explicar para os nossos internautas como é que funciona determinados institutos do direito penal e do processo penal. Estamos só usando esse caso como uma muleta, não é, para explicar todas essas questões que são complexas do direito penal e do processo penal. Então, supostamente, nós tivemos aí várias agressões praticadas pelo DJ Ives contra a sua mulher, não é, a Pamela, que era uma arquiteta e influenciadora digital. E estas agressões, elas foram filmadas, pelo menos uma parte, não é, dessas agressões foram filmadas. Acredito que todos tiveram acesso a esses vídeos, mas nos vídeos mostra o DJ Ives agredindo a Pamela
e em algumas das agressões haviam algumas pessoas presentes. Numa parece que era a mãe dela, e na outra você teria lá um produtor, alguém que trabalhava com o DJ Ives. Então é esse o cenário. E aí nós tivemos a notícia, inicialmente, né, Matheus, que várias pessoas ficaram indignadas porque esses vídeos caíram na rede e o DJ Ives continuava em liberdade. Ele não foi preso, não é? Falaram, pô, mas como pode? Se no vídeo está mostrando que ele agrediu, ele deveria estar preso. E ele não estava preso. Aí, não é, os nossos especialistas de internet caem de pau em cima disso, dizendo, pô, o cara tinha que estar preso. Não é um absurdo isso, judiciário frouxo, onde já se viu não prender esse sujeito. E aí, ontem nós tivemos a notícia de que o DJ Ives foi, então, preso. Não é? Foi decretada a prisão preventiva do DJ Ives. E aí, o nosso objetivo aqui nesta live é, pegando o gancho, né, deste caso, explicar como é que acontece, até para orientar as pessoas que, eventualmente, se depararem com uma situação semelhante, como fazer. Seja a vítima que foi agredida, seja o advogado, né, o jovem advogado aí que eventualmente está ingressando na área criminal, para ele entender melhor esses institutos do direito penal. Então, a primeira questão, Matheus, é que nós temos 3 hipóteses de prisão. Prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária. A regra no direito penal é a prisão? Tem que se prender alguém para se aplicar a lei penal, Matheus? Não, a regra no processo penal é a liberdade. E a prisão é a exceção, ela é a última ratio. Então, a prisão cautelar, e aí nós temos a pré-cautelar, né, que seria o flagrante, que seria uma espécie própria, mas pensando nas prisões cautelares, né, tanto na temporária quanto na preventiva, elas seriam a exceção e não a regra. Então, essas prisões elas só podem ser decretadas quando você não tiver outro meio de evitar que um novo crime seja cometido. E talvez a grande questão aí, o grande ponto de debate desse caso seja justamente esse. É lógico, as imagens divulgadas são muito graves, o que aconteceu é muito grave. Aqui é lógico, o DJ Ives, pelo que aparenta que aconteceu, merece, talvez após um processo justo, ser condenado, mas a questão é, ele haveria de ser preso ou não neste momento, juridicamente, né, em termos legais, ou isso foi uma pressão da mídia, uma pressão das mídias sociais que levou a isso. E a gente tem que pensar, eu procurei a decisão, não consegui acesso à íntegra dela, eu vi partes que estão divulgadas em reportagens, e aparentemente, como não havia uma medida cautelar decretada, ele não descumpriu uma medida cautelar, e a gente tem que pensar que nos casos de Lei Maria da Penha, grande maioria dos casos de prisão preventiva são violação de cautelar, né? Você tem uma protetiva, uma medida protetiva de urgência decretada, o indivíduo viola e é preso preventivamente. Nesse caso não havia isso, né? Você não teve de fato uma violação da medida protetiva, mas teve uma prisão preventiva em tese para garantir a ordem pública. E aí você tem uma questão que eu acho que é relevantíssima nesse caso, que é o trial by media, né? O trial by social media, agora mais moderno, que é o julgamento pela mídia e pelas mídias sociais. Porque esse vídeo foi divulgado, o BO foi feito, ao que consta, dia 3, né? As agressões, a última dia 2, BO feito dia 3, havia um inquérito em andamento. Daí agora, dia 13, é divulgado o vídeo. E no dia 14, advém a prisão preventiva. E aí tem uma questão que você tem uma dilação temporal grande também. O crime não aconteceu ontem, nem hoje. Ele aconteceu há 10 dias atrás. E daí vem essa pressão social muito forte e é decretada essa prisão preventiva. Então, quer dizer, a gente tem essa questão da pressão social e eu acho que esse caso é muito claro isso. Assim, a questão, ele merece punição? Lógico que merece, mas a meu ver a prisão ela é equivocada. Ela é ilegal, ela está equivocada, pelo menos pelo que eu tive acesso. Eu não entendo, não consigo dizer que essa prisão ela esteja correta por isso. Quer dizer, você teve uma garantia da ordem pública arrimada num julgamento pelas mídias sociais. Ele aparenta ser culpado? Aparenta.
mas isso não significa que deveria haver prisão preventiva. E aí, por uma série de outras coisas, a gente pode discutir qual crime que seria aí, se seria uma lesão corporal, leve, talvez, se você teria até uma tortura, não sei, dependendo do caso aí também, que daí já seria mais grave, daí talvez, de fato, coubesse uma preventiva. Mas assim, se for lesão corporal leve, se não houver o descumprimento, a meu ver, não seria muito adequada estaria, né, equivocada juridicamente a decretação da preventiva, salvo melhor entendimento, lógico. Exatamente, concordo também, até porque um dos requisitos da prisão preventiva, a gente vai voltar nisso, Matheus, mas é a garantia da ordem pública. Agora, o que é a garantia da ordem pública? Nossos tribunais já têm se manifestado que é a possibilidade concreta e real de reiteração da conduta criminosa. Então você tem, por exemplo, o maníaco do parque. Acho que todos lembram desse caso emblemático do maníaco do parque aqui em São Paulo, onde ninguém mais estava indo passear no parque porque tinha medo do maníaco do parque. Então aí se faz necessária a prisão preventiva. Agora, neste caso em específico, não se tem notícias de que ele agrediu outras pessoas. Então, de repente, uma medida cautelar, uma medida protetiva da Lei Maria da Penha, proibindo ele de se aproximar da vítima, determinando seu afastamento do lar, e lembrando que isso, atualmente, pode ser decretado pelo próprio delegado de polícia. Talvez fosse o suficiente. Mas, só para esclarecer, doutor Leandro, por que ele não pode ser preso em flagrante? Quando a Pamela divulgou esses vídeos, doutor Leandro, por que não cabia a prisão em flagrante? Se você está vendo ali, não é, que ele agrediu a esposa, o delegado está vendo, todo mundo está vendo no celular, no WhatsApp, por e-mails, enfim. Por que não pode ser decretada a prisão em flagrante nesse caso? Trazendo para um linguajar popular, a flagrância nada mais é do que a ardência do fato. Então, é no calor do acontecimento, naquele momento, naquele instante em que você tem a agressão, se um vizinho, se alguém que estivesse ali no local ligasse por 190, houvesse deslocamento de uma viatura policial até aquele local, indagasse as partes, tomasse conhecimento do fato e os conduzisse até a delegacia de polícia, aí você teria a lavratura do auto de prisão em flagrante. Porém, passado alguns dias, você perde esse estado de flagrância, ou seja, você já não tem mais essa medida cautelar da prisão em flagrante, Marcelo. E só fazendo um comentário em relação ao que o Matheus falou, eu acho, particularmente, eu concordo com o gênero, número e grau no que ele falou. Essa prisão dele é descabida, é desproporcional. Você tem, trazendo isso para uma esfera um pouco mais assim, do povão, no bom sentido da palavra, né, porque eu venho também de origem humilde, mas assim, você pegando o pessoal de uma classe econômica mais desfavorável, você não vê essa exposição midiática que nós temos, né? Agora eu te pergunto, vocês acham que se isso ocorresse no interior de uma comunidade, no interior de uma favela, de um bairro de classe média baixa, será que teria toda essa projeção? Porque aqui no Brasil é assim, a mídia ela aparece, essas intervenções pontuais da polícia, essas investigações que nós só encontramos em primeiro mundo, até em séries de televisão que a gente encontra, mas aqui no Brasil a gente só vê esse aparato quando envolve celebridades, né? Porque se acontecer comigo, por exemplo, eu sou mais uma estatística do que um objeto de um inquérito para que se apure realmente quem foi o autor do fato contra mim, né? Vamos imaginar assim. Exato. Só reforçando então, doutor Leandro, na prisão em flagrante, se ela estivesse apanhando lá no momento, ela liga para 190, não é? Liga para a polícia, liga para um vizinho, liga para quem quer que seja e comparecem ali a autoridade ou qualquer pessoa, seria possível a prisão em flagrante mesmo sem mandado judicial? Mesmo sem mandado judicial, é acionar a polícia militar, né, Marcelo? Ou até um guarda municipal, ou qualquer pessoa, qualquer agente de segurança pública que fosse acionado, ali o conduziria até a delegacia de polícia, lá seria feito o auto de prisão flagrante pela autoridade policial. Aí sim, né? Mas naquele instante, naquele momento, se ela ligasse, o vizinho ligasse, a mãe dela ligasse, o assessor do DJ que estava no local acionasse a polícia militar, na hora, isso aí é inquestionável, né? Chegaria lá e seria
preso em flagrante, né, apreendido, levado até a delegacia e se lavraria o auto de prisão em flagrante. Como não estava acontecendo naquele momento, por isso que não foi decretada ali, na hora que se postou o vídeo, a prisão em flagrante. Mas caberia, em tese, doutor Matheus, a prisão, então, preventiva ou a temporária? Só que aí você tem alguns requisitos para isso, não é? E nós temos uma série de fundamentos para se decretar a prisão de alguém. Esses fundamentos estão lá no artigo 312 do Código de Processo Penal, e o juiz ele está preso a esses fundamentos e também as condições do artigo 313. O juiz não pode inventar alguma coisa da cabeça dele e falar, não, pô, mas isso daí causou um grande clamor público, apareceu lá na mídia, na imprensa, então eu vou decretar a prisão dele porque a população toda ficou comovida com este caso. Essa comoção não é motivo para se decretar a prisão preventiva, não é? Não, com certeza não. Prisão preventiva, o juiz, isso é importante colocar, diferentemente do processo civil, onde o juiz tem poder geral de cautela, no processo penal o juiz não tem. O juiz não pode inventar requisitos para criar uma nova modalidade de prisão. No processo penal isso não existe. Então a questão a lei ela usa uma expressão que é vaga, que é a questão aí da ordem pública, a lei não define o que é ordem pública, e isso acaba gerando uma interpretação que, em alguns casos, ordem pública poderia ser clamor popular. Mas, a meu ver, essa interpretação ela é equivocada, porque é aquilo que foi muito bem colocado. O clamor popular ele está, muitas vezes, ligado a outros fatores que não apenas a gravidade do crime. E aí você tem um fator... lá o DJ Ives era alguém conhecido, digamos assim, era alguém famoso, a ex-esposa também, pelo que eu estudei, era alguém conhecido, uma pessoa famosa, uma influenciadora digital, eram pessoas assim de classe média, média alta, que moravam num condomínio de luxo, e isso chama atenção, e isso não é a primeira vez que acontece, a gente vê, homicídio, tem todo dia, só que alguns homicídios chamam a atenção por conta deste elemento novela, digamos assim, né? O fator novela, dá para dizer, né? Que é, por exemplo, o caso da Elise Matsunaga, que também agora foi trazido à luz de novo pelo documentário. É um caso que envolve pessoas de alto poder aquisitivo, pessoas conhecidas até na época, não havia internet naquela época como há hoje, né? Não havia redes sociais, mas eram pessoas conhecidas. O próprio caso da Isabela Nardoni, o próprio caso da Richthofen. Então, todos esses casos, você tem esse fator que inventei agora, né, que seria novela. Eles parecem uma novela. Né? Você tem os elementos novelescos, né? Você tem uma agressão grave, pensando nesse caso do D. Davis, né? Uma agressão grave, violência doméstica contra a mulher, no seio de uma família de classe média, média alta, famosos, e isso ganha ares de uma novela. E vai para a mídia. E o Poder Judiciário, daí a gente tem que ver, sob a ótica do juiz, e sempre quando eu vou analisar uma prisão preventiva, eu sempre tento fazer essa alteridade de me colocar no lugar do juiz e pensar como eu agiria nesse caso eu fosse juiz. E muitas vezes o juiz pensa assim, fala, bom, isso aí está sendo divulgado pra caramba, ganhou uma proporção enorme, caiu no meu colo isso, vou prender o cara, e ele que se vire depois para sair. Melhor eu prender o cara do que esse cara ir lá e depois matar a moça, e eu saindo da Atena, e o da Atena ficar me xingando que o juiz fulano de tal não decretou a preventiva e agora a moça morreu. Então, eu tenho, assim, fazia tempo que eu não pegava violência doméstica e agora apareceu um monte de casos para mim, não sei o que está acontecendo, apareceram dúzias de casos. Pandemia, sim, eu acho que é isso, apareceu um monte de casos e casos que estão com prisão preventiva, que os acusados, os investigados estão presos. E eu vejo isso. O juiz, muitas vezes, mesmo em casos que não tem a mesma repercussão, ele fica com medo e fala, eu vou prender esse cara, porque eu tenho medo que esse cara vá lá, mate a ex-companheira, mate a ex-namorada, e eu, juiz, vire notícia do Datena. Então eu olho a decisão do juiz e falo a cabeça do juiz pensando isso aqui. E nesse caso, até com muito mais força, porque o caso já está na mídia, se esse DJ Ives vai atrás, supostamente, numa hipótese totalmente, digamos assim, conjectural, vai atrás e mata, o juiz fica com medo de sair na mídia e virar notícia. Então, tem muito isso nesse caso. Tem muito essa questão de trial by media. Ah, ele tem que ser condenado? Eu até acho que tem.
Mas a questão é que o juiz não pode sofrer essa pressão da mídia, ou não deveria sofrer e não deveria se pautar com isso, ainda mais numa questão grave como a prisão preventiva. Ele ia botar uma tornozeleira nele, afasta de casa, põe uma viatura na porta do cara. Mas o prender eu não sei se está muito correto, ou melhor, não está correto na minha visão. Entendi. Doutor Leandro, mas enfim, foi decretada a prisão preventiva e o DJ Ives está preso. Caso algum colega tenha uma situação semelhante em relação a essa, nós temos aí muitos alunos nos acompanhando, muitos colegas, professores, estou vendo aí, eu saúdo a todos, mas principalmente, Leandro, você que tem aí muita experiência no âmbito criminal, o juiz decretou a prisão, o DJ Ives está preso. A família a gente sabe como é que é, não é? Você bem sabe como fica desesperada atrás do advogado, porque o objetivo da família é um só: colocar o preso em liberdade. O que o advogado pode fazer quando se depara com uma situação semelhante a essa? A gente não vai tratar do caso específico, né? Mas tendo lá, colega recebe lá de um familiar a notícia que o parente dele foi preso. E preso preventivamente por suposta violência doméstica. O que o advogado faz nessa hora, Leandro? O que dá para ele? Quais são as medidas que ele pode tomar para tentar tirar o seu cliente da cadeia? Só antes de responder isso, eu vou fazer um comentário aqui. Eu não sei se o Matheus sabe dessa história, mas aqui em Campinas, não vou citar nomes, né, por questões óbvias, mas nós tínhamos aqui uma delegada que atuava na Delegacia de Defesa da Mulher. O Marcelo. Eu sei quem é. Então, a gente não vai citar nomes, né? E na época não tinha a Lei Maria da Penha. Qual que era a postura da delegada? Ela pedia para o pessoal da investigação ir até a residência do infrator, do agressor, né? Conduzia coercitivamente, nem mesmo havia intimação, era mais ou menos o esquema do Lula, né? Manda buscar, traz, conduz coercitivamente e ouve ali na delegacia. Ela não entrava com pedido de prisão temporária, representava pela preventiva, nada disso. Ela resolvia no tamanco. Não sei se vocês sabem disso, né? Dizem, é lenda, né? Eu não sei. Que resolvia no tamanco. Ia lá, pegava, conversava com o agressor e dava uns bons conselhos, né? umas recomendações, e depois ele falava assim: você gosta de bater mulher? Gosta? Então, ó. Então ela descia o tamanco no agressor. Mas isso daí parece que é lenda. Não sei, eu particularmente nunca vi, né? Mas eu ouvi falar já ouvi falar bastante disso aí. Ouviu falar também? Ouvi, já. Opa! Pois Pois é. Um bom tempo, né, Marcelo? Mas assim, agora, nessa questão da prisão do DJ aí, isso a gente tem que deixar bem claro também, né? Porque depois eu tenho aqui a minha filha, a minha esposa, né? Eu tenho minha mãe. Então, se eu falar qualquer coisa que possa denegrir a mulher, eu estou perdido. E, aliás, não tem por que isso, né? A gente tem que, no mínimo, nutrir o respeito. Eu venho de uma barriga de uma mulher e eu sou casado com outra. Então, a gente tem que, no mínimo, né? Eu sou pai de uma menina. A gente tem que sempre ter todo o respeito pela mulher. Então, a gente tem que deixar bem claro que o nosso posicionamento aqui é apenas no campo das ideias, a questão meramente processual. Nada, absolutamente nada, justifica qualquer ato de agressão contra a mulher. Seja moral, psicológico, sexual, patrimonial, seja qualquer tipo de violação aos direitos das mulheres, eu acho que é inaceitável, né? É ponderar o imponderável. Mas, voltando para o aspecto processual, essa prisão dele, eu entendo que ela não preenche os requisitos. Essa questão do clamor público, da comoção social, é muito relativo. Depende da questão do homem médio que a gente considera. Se você chegar, por exemplo, para uma pessoa de baixa renda, se levarem, por exemplo, o instrumento de trabalho dessa pessoa, que é lá o carrinho de mão, é uma enxada, é uma bicicleta, aquilo ali vai gerar uma comoção no convívio familiar dela, né, que poderia, entre aspas, você decretar a prisão do infrator. Ou seja, você tem que trazer isso para um contexto mais apurado, mais aprimorado. As lesões que a moça sofreu lá, igual o Matheus disse,
ela depende, a gente não sabe a natureza. A princípio, visualmente ali, tirando uma conclusão até de maneira prematura, parece ser de natureza leve. Por que leve? Ah, mas arrebentou o lábio, arrebentou isso. Porque depende de um laudo complementar. Daqui 30 dias será feito um laudo complementar para constatar a gravidade da lesão. Se é de natureza grave, gravíssima, e as consequências, as sequelas que ela vai suportar. Mas, inicialmente, aparentemente, parece que é um lábio machucado, que provavelmente em 30 dias ela estará restabelecida, vamos dizer assim, né? E a prisão, nesse caso, eu acho desproporcional. Por quê? Porque o juiz, ao invés dele decretar alguma medida cautelar, uma medida protetiva em favor da vítima, não, ele atropela todas essas questões, todas essas possibilidades, e já aplica uma medida extremamente grave, desproporcional, né? Porque se ele tivesse descumprido, por exemplo, olha, não se aproxime dela, se afaste do lar, não mantenha contato, se ele tivesse violado qualquer dessas situações, tudo bem. Como a gente tem aquele caso de deputado aí que teve que pular o muro para fugir da Polícia Federal, porque não estava usando tornozeleira. Mas nesse caso, a gente não, pelo que eu tenho conhecimento, não houve nenhuma medida protetiva desrespeitada. E aí, respondendo objetivamente ao Marcelo, a gente tem que entrar com um pedido de habeas corpus no Tribunal de Justiça, buscando a revogação dessa medida, né? Certo. Então, num caso desse, caberia ao advogado que eventualmente tiver algum caso semelhante, se deparou com uma prisão que supostamente se entende como sendo ilegal, essa prisão foi decretada pelo juiz. É sempre um juiz que decreta a prisão. Então, deveria se entrar com um habeas corpus no tribunal pedindo a liberdade. E aí, Matheus, o tribunal ele pode entender que se manter a prisão, pode aplicar algumas outras medidas protetivas lá da Lei Maria da Penha, que, de repente, essas medidas protetivas, eu imagino sempre como um degrau, não é? Você tem a prisão como último degrau. Você tirar a liberdade de alguém, por pior que seja a pessoa, ainda mais sem uma sentença condenatória, é necessário elementos muito fortes para isso. Fala, pô, mas tem elemento, o cara tá lá espancando a mulher, não é? Mas a nossa legislação, ela prevê a presunção de inocência. E aí você tem outras medidas cautelares que poderiam ser adotadas. Num caso de violência doméstica, Matheus, quais seriam essas medidas que o juiz poderia adotar antes da prisão? Bom, essa é uma pergunta muito boa, porque, como a gente disse no começo, prisão cautelar é a última ratio. É o último degrau do poder cautelar que o juiz tem no processo penal, né? Então, quer dizer, antes disso, o juiz tem que tentar ou tem que ver se não é cabível nenhuma medida cautelar diversa. E aqui, no caso, pensando especificamente em casos de Lei Maria da Penha, nós temos tanto medidas cautelares previstas na própria Lei Maria da Penha, quanto medidas cautelares diversas, que são as chamadas protetivas, né? Quanto medidas cautelares diversas previstas no Código de Processo Penal. E o juiz aí, basicamente, ele tem ali, digamos assim, um cardápio para escolher qual é mais adequado ao caso. Num caso como este de Lei Maria da Penha, eu, Matheus, pelo menos entendo que o mais adequado, além do afastamento, né, que é de praxe nesse tipo de caso, afastamento inclusive de mensagens de WhatsApp ou mensagens de redes sociais, afastamento completo, inclusive de familiares, primeira medida. E outra medida que facilita a execução dessa primeira medida seria a tornozeleira, tá? Fora outras aí de não sair à noite, não frequentar lugares. Fazendo isso, o juiz provavelmente iria ferrar demais a vida desse cara já, sem ter que prender ele. Porque o cara é DJ, o cara vive de balada e não sei o quê, você proíbe ele de sair à noite, ele acabou a carreira dele. Vai ficar vivendo de fazer live ou fazer alguma outra coisa, show não vai ter mais. Então, talvez nesse caso já fosse suficiente esse tipo de medida. Mas é lógico, o advogado pegando um caso desse, um caso que tem uma repercussão dessa, assim, eu penso, falando, até entrando assim numa questão já de mérito de defesa, talvez, né? Assim, primeira coisa que o advogado tem que fazer, falando aos jovens colegas, eu já tenho alguma experiência como advogado, eu posso dizer isso. Primeira coisa, você tem uma questão psicológica que é a família, como foi muito bem colocado aqui. A família está sofrendo,
eu comparo o momento da prisão como um momento de quase morte daquela pessoa, daquele familiar. A prisão muitas vezes é quase isso, é uma quase morte. Então, primeiro incumbe o advogado orientar a família e não prometer nada. Porque num caso como esse, não dá para prometer. Né? Muitos advogados às vezes caem nesse erro, né? E aqui falando para os jovens advogados, não prometam, não falem que vão conseguir. Mesmo num caso que é fácil, que seria lesão, em tese lesão leve, pode ser que não se consiga. Tá? Então, não prometa, oriente a família, né? Fala como é que funciona a cadeia, como é que funciona o jumbo. Não leva o jumbo você, mas fala como é que funciona. Né? Fala, ó, vamos tentar, vamos brigar, mas não sei se eu vou conseguir. E aqui eu penso no nosso queridíssimo Tribunal de Justiça de São Paulo. Né? Aqui, putz, o cara pode ter furtado uma bala. Né? Uma bala de 5 centavos. Tem desembargador que vai querer manter o cara preso. Né? Eu não duvido que tem câmara que mantém o cara preso. Você vai ter que ir para Brasília, vai negar a liminar e o cara vai ser solto depois de 4 meses preso. Então, você é advogado, por mais simples que seja, que aparentemente seja o caso, ou por menor que seja a pena, fale para a família. A causa é complexa, o caso é grave, demanda cuidado, ele está preso já. Porque a família, isso é uma coisa importante, uma coisa interessante. A família, ela conhece o direito pela TV. E na TV o cara, parece que o cara vai preso num dia e sai no outro. Parece que todo caso é assim. E daí depois fica falando, esse advogado é ruim, advogado é porcaria, porque fulano ficou preso um dia só, matou 50 pessoas, ficou preso um dia só. Tem sempre umas histórias assim. Então, quer dizer, você advoga, e não é quem advoga sabe que é. Eu escuto isso aí, vou falar a cada 3 dias eu escuto uma história dessa. Né? Fala assim, doutor, mas fulano saiu. Mas daí eu vou explicar, mas fulano tá preso faz 5 anos, ficou preso 5 anos e saiu agora. Ah, não, mas é... Entendeu? Ah, meu filho só deu 10 tiros na cara do outro. Não foi 50. Né? Sempre não tem umas histórias. Então você, advogado, tem que orientar a família. Porque senão depois ele vai falar mal de você. Tá? Então fala, o caso é difícil, complexo, e daí faz HC e vai brigar, vai até Brasília. A estratégia é essa, mas orienta a família. Fala pra família, o caso é foda. Entendeu? Qualquer caso de maneira pensa. Se o cara tá preso, é complicado. Claro, mas uma dúvida, até porque nós estamos tratando, né, de matéria penal. Então, é óbvio que o caso é complexo, não é, Leandro? O que eu ia falar é o seguinte, eu sempre comento com o Marcelo que hoje no direito, principalmente no direito penal, você não tem que ter razão. Esquece, você não tem que ter razão. Você tem que ter sorte. E sorte nada mais é do que a junção da competência com oportunidade. Então não adianta você ser competente, ter razão naquilo que você está falando, e cair, por exemplo, como você falou, Matheus, numa câmara criminal que a gente chama até a câmara de gás. Algumas câmaras aqui em São Paulo são figurinhas marcadas, né? São figurinhas carimbadas. Caiu ali, esquece. E também não adianta você ter sorte, cair numa câmara legalista, garantista, e você não ser competente para apresentar para eles, para os desembargadores, a sua tese jurídica de acordo com aquele fato que lhe é apresentado. Ou seja, com certeza, não adianta você ter razão, você tem que partir sempre para a questão da sorte. Exato. Com isso, a gente respondeu aí a questão do Gabriel, tem várias pessoas participando, fazendo aí várias perguntas, né? Gabriel perguntou lá da prisão ilegal, cabe aí o doutor Leandro disse, o habeas corpus, não é? A Renata comentou aí que o DJ Ives teria publicado no Stories, inclusive algumas cenas de violência psicológica e tal, e Matheus bem disse aí que essas medidas protetivas, primeiro, evita a violência física, não é? Falou, ó, não pode se aproximar dela, não é? Não se aproxima dela, da família, estabelece de quem não pode se aproximar. E também, para proteger eventual caso de violência psicológica, você pode até mesmo bloquear o acesso às redes sociais. Então, isso tudo como medida cautelar diversa da prisão. Não haveria necessidade da decretação da prisão, uma vez que ele não está, pelo menos a princípio, não temos a notícia, que está espancando todo mundo por aí. E isso serve para todos os casos, não é? Não é nesse caso em específico, mas para todos os casos. Claro, gera uma revolta essa cena, óbvio que gera uma revolta. Você vê ali a mulher sendo agredida na frente de um bebê, não é?
Então é algo assim realmente inconcebível. Mas nós não podemos desrespeitar a lei e a Constituição. Por isso precisamos sempre ter o pé no chão e é inclusive para isso que existe a figura do juiz, do advogado, do promotor e do delegado de polícia. Cada um tem a sua função. Muitas vezes você tem um entendimento que é diferente do entendimento do outro. E aí cabe isso que o doutor Leandro disse, a argumentação. Você precisa trazer à baila essa argumentação, que é isso que a gente está tentando fazer aqui, não é? Sim. Explicar de acordo com o que a lei prevê, não é? De acordo com os entendimentos jurisprudenciais também. Agora, tem uma questão que muitos estão aí perguntando também, Matheus, que é com relação à omissão. Nós temos ali nos vídeos que foram divulgados, não é? Supostamente o DJ agredindo a esposa, e num vídeo tem uma pessoa ali que parece que é a mãe, não é? da Pamela, e num outro vídeo tem um rapaz que parece que é um produtor ali que trabalha com o DJ. E muitos perguntam, poxa, mas espera lá, essas agressões, ou pelo menos parte delas, foram feitas na presença da mãe, na presença de um empregado lá, de um funcionário dele. Essas pessoas não responderiam pela omissão? Como é que fica essa parte omissiva no direito penal, Matheus? No direito penal é possível alguém responder por omissão, por não fazer nada? Bom, excelente, esse tópico é excelente e é o tema que está na moda, parece, desde o caso daquele menino Henri Borel, né? Essa questão do dever, do cometimento de um crime pela omissão de um terceiro, né? Se alguém que está vendo uma agressão ou um crime sendo cometido pode responder ou não por omissão, por não ter evitado aquele crime. E aí a gente entra num debate que é de direito penal, que é a questão do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, que é a questão do dever de garante. Quem tem ou não o dever de garante nos termos da lei penal. E aí a gente pode até comparar os dois casos, até fazer uma comparação, o caso Henri Borel, que é um caso discutível também, e esse caso agora da agressão do DJ Ives, né? Você tem lá, o Código Penal fala que você pode ter crimes comissivos por omissão, que é quando a pessoa comete um crime comissivo por meio de um não agir de uma omissão. Só que para acontecer isso, ela tem que ser uma pessoa que esteja numa posição no dever de garante, numa posição de garante. Então ela tem que ter uma relação jurídica ou contratual ou de risco, né, de colocar em risco aquele outro indivíduo sobre o qual ela tem garantia. No caso do Henri Borel, a mãe, até teria um certo dever de guarda ali. Ali eu acho que dá para discutir isso. Agora a empregada lá não. Porque no caso do Henri Borel, a TV chegou a aventar isso. Até acho que eu falei com a Band sobre isso, se eu não me engano. Falar, mas é a empregada. Não, a empregada não tem dever. A gente não vive num estado policial que você é obrigado a denunciar qualquer coisa. Não, então a empregada não tem. A mãe pode ser que tenha. Daí é discutível. Agora, trazendo esse debate para o caso aqui do DJ Ives. Você tinha lá a mãe da vítima e o produtor, né? Produtor, amigo, motorista, que era um rapaz que trabalhava para ele. Eu vi pouca gente falando da mãe hoje na imprensa e muita gente falando desse funcionário. Falei, não, mas o funcionário tinha dever. Mas peraí, e a mãe dela não tinha, então? Por que o funcionário tinha e a mãe dela não? Os dois não têm dever de garante. Eles não são garantes da agredida, ainda mais nesse caso que a agredida é maior de idade, é capaz e podia, por meios próprios, em tese, denunciar. Vai falar, mas tem violência psicológica e tal. Tudo bem, mas a questão, a meu ver, e é uma opinião minha, eu estou interpretando a legislação penal, é que você não pode criar um estado policialesco que você tem o dever de denúncia. Tá? Não, a coisa não pode funcionar assim, sob pena de responder junto pelo crime. Então, se eu vejo meu vizinho... Só para deixar claro, Matheus, o Código Penal, lá no artigo 13, parágrafo 2º, até prevê a possibilidade de alguém responder pelo resultado por omissão. Então, por exemplo, salva-vidas que vê a vítima lá se afogando e o salva-vidas fala, pô, essa água está muito gelada, eu não vou entrar na água não porque ela está muito gelada. E a vítima morre afogada.
O salva-vidas responde por crime de homicídio porque ele não fez nada, porque ele deveria agir e não agiu. Então ele responde por um crime de homicídio por omissão. Vejam que curioso, né? Ele vai responder por homicídio por quê? Porque ele não fez nada. Mas não foi ele que matou. Mas ele tinha o dever legal de impedir o resultado. A mesma coisa um policial. Um policial não pode se omitir, ficar de braços cruzados quando presencia um crime sendo praticado. Agora, nesse caso, como você bem pontuou, Matheus, a vítima é maior de idade. E, portanto, ela não está sob a guarda da mãe. É a mãe dela que estava ali presente, mas ela estava sob a guarda da mãe. Diferente seria a situação se a vítima fosse menor de idade. Se a vítima fosse menor e estivesse apanhando lá de quem quer que fosse, e a mãe se omitisse, aí, nesse caso, a mãe responderia, não é? Ou poderia, em tese, responder. Exato, que é o caso do Henri Borel, né? E com o motorista é o mesmo raciocínio. O motorista ele é só um empregado ali, ele não tem um dever, ainda mais considerando que a vítima era maior e capaz. Quer dizer, essa discussão, acho que para mim, é lógico, a imprensa está jogando bastante isso, mas em termos jurídicos, para mim nem seria cabível discutir isso, né? Então, quer dizer, é um caso complexo, vai dar essa discussão, pode ser que você pegue um promotor aí meio doidinho que vai meter uma denúncia nesse sentido, mas eu entendo que não é cabível não, tá? Então, eu acho que vai dar discussão. Salve o professor Osvaci aí que entrou aí, pediu um salve aí. Um salve para ele. Professor aí de língua portuguesa aí para advogados. Isso ajuda bastante, viu? Isso estamos precisando. Que a gente... sempre bom. Porque o processo é narrativa, né? O processo é história contada. Inclusive, se você for ver essa questão dos stories aí que colocaram aí. E a mesma coisa no caso da mãe do Henri Borel também. Você vê como um processo é narrativa, é uma história contada, especialmente no criminal. Esse DJ Ives, burro, ele foi lá e fez um stories de M, falando um monte de B, né, para não falar palavrão aqui, que vai ferrar ele. Por quê? Faltou uma assessoria. Porque o cara, ele acha que ele é espertão, né? A gente vê isso no criminal, né? O cara, ele acha que ele é o bichão, que ele é o gênio do crime, né? Então ele cometeu um crime, ele vai lá e fala o que quer nas redes sociais, põe o que quer e depois se ferra. Então é aquela história. É importante procurar um advogado, porque tem que montar uma narrativa de defesa. Não falar assim, não, ela queria se suicidar, então eu dava uma surra nela para ela não cometer suicídio. Peraí, meu amigo, essa história não cola, e não vai colar nunca, né? Então, quer dizer, você vê, o cara faz um stories, mesma coisa a mãe do Henri Borel, né? Ela, a meu ver, na hora que falando aqui em tese, ela cometeu um erro de narrativa, porque ela estava junto com o Jairinho lá no começo, em vez de se livrar do cara, dar um pé no cara e falar, vou te ferrar e vou me salvar. Ela ficou junto com o cara no começo e tomou pau nisso, né? Então, quer dizer, você vê como é narrativa, como é história, como é contar uma história no processo penal, né? Isso acho que é uma coisa importante que muitos advogados não têm noção. Então, quer dizer, você pegou um caso desse, imagina, você pegou um caso foda desse, midiático, você tem que falar pro cliente, fica quieto, você quer falar, eu sei que você tem não sei quantos mil seguidores, você quer falar, você é bonitão, fica quieto, espera uns dias, deixa baixar a bola, vamos pensar o que vai falar, depois fala. Contratar uma assessoria de imprensa, importante, nesses casos, chama um assessor de imprensa, senta, discute, conversa. E não gravar um stories falando besteira. Né? Porque daí você matou sua defesa aí. Não vai ter o que o advogado faça para salvar o cara. Né? Exato. Então essa é uma ideia também para os novos advogados. Isso é bastante importante, né, doutor Leandro? O cliente, muitas vezes, ele está sendo acusado de um crime, ele recebe uma intimação, por exemplo, para ir até a delegacia de polícia, e muitas vezes ele vai. Recebeu a intimação, está ali, sob pena de responder por crime de desacato. Não é? Ele recebe hoje para comparecer no dia seguinte. O que ele faz, doutor Leandro? É bom ele ir, vai sem advogado mesmo, porque recebeu uma intimação, vamos lá ver o que é e fala, porque afinal de contas, quem não deve não teme? É mais ou menos isso, né, Marcelo? Mas o que o Matheus falou é extremamente importante, né? Às vezes a pessoa faz bobagem e não se contenta em fazer bobagem. Ela tem que falar para todo mundo que eu fiz bobagem. Ó, tá aqui a bobagem, documentar, mostrar, olha, ficou bonitinho a bobagem. Olha o que eu fiz, né? Então, não se contenta. Direto. É algo assim impressionante, é o que eu costumo falar. A diferença entre a inteligência e a estupidez. A inteligência tem limites.
Pois não, é sério. Eu vejo isso direto. Quando você pensa que já viu de tudo, você é surpreendido cada dia que passa, né? Mas quando você recebe uma intimação, voltando à questão da Marcela, é sempre prudente, né? Manda-se o bom senso prevalecer e um advogado ir lá, ficar a par da situação e depois conversar com o cliente dele, né? Com o constituinte dele, para que esclareça alguns pontos ali cruciais, até mesmo para que ele tenha o direito de exercer a sua própria defesa lá na frente, né? E só fazendo uma colocação aqui também, a questão das pessoas presentes que estavam ali no local pode não responder criminalmente, até se discute, como o Matheus falou, pode encontrar um promotor meio doidinho, né? Mas assim, é de uma imoralidade, né? Uma covardia você ver uma mulher apanhando, sendo espancada e ficar de braço cruzado. Isso é assim, fim dos tempos, né? Hoje a gente não consegue mais ter espaço para esse tipo de situação, né? Eu acho que é deplorável, é uma covardia, uma canalice absurda o que esse rapaz fez. Né? Com certeza. Aí você entra, né, naquela questão de uma sociedade patriarcal, de uma sociedade machista, onde se presencia, vamos falar aqui no caso, um homem batendo numa mulher, mas na verdade uma pessoa batendo em outra pessoa. Isso não tem o menor cabimento. Não é? Eu costumo brincar dizendo que as mulheres evoluíram ao longo do tempo na sociedade e os homens parece que vivem na época das cavernas ainda. Por isso a existência de Lei Maria da Penha, de Delegacia de Defesa da Mulher, dessa proteção toda contra a violência de gênero. Eu fiz uma live a semana passada falando justamente sobre violência de gênero. E aí voltamos aqui essa semana para falar novamente sobre isso. Por quê? Se coloca ou se colocava na cabeça das crianças, não é, que em briga de marido e mulher não se mete a colher. E hoje se tem uma preocupação de demonstrar que, na verdade, não é nada disso. Em briga de marido e mulher, se defende a mulher, tem sim que se meter a colher, tem que interferir. E digo mais, em briga de qualquer um que seja. Não é. Nós não vivemos na época das cavernas. Nós evoluímos, não é? Temos a possibilidade de argumentar. Eu não sou obrigado a concordar com o seu argumento, mas eu não preciso, porque não concordo com o seu argumento, sair na porrada, não é? Brigar com você. E mais, nesse caso específico do DJ Ives, pelo menos a alegação que nós vimos, a motivação da briga foi porque a mulher, a Pamela, supostamente estaria com Covid e ele não queria, então, que ele amamentasse a criança, o bebê. Só que a gente vê ali, tá todo mundo sem máscara. Não é? Então já começa ali um erro, todos no mesmo ambiente, sem máscaras, e supostamente ela com Covid. Então, sabe, são coisas assim que não faz o menor sentido. Tanto que nós também tive a oportunidade de fazer uma live com o Dr. Leandro, né, discutindo sobre essa questão da legítima defesa da honra, que o STF proibiu a defesa, né, de se alegar legítima defesa da honra, justamente porque, demonstrando, olha, a mulher não pode ser coisificada, não é uma coisa. E aí, Matheus, a gente entra numa linha que o DJ Ives, ele alegou lá nas redes sociais, não é, que ele, na verdade, agrediu porque ele tinha perdido a paciência, porque ele estava recebendo várias ameaças da mulher. Essas ameaças que, vamos imaginar que ele estivesse recebendo lá ameaça, ela falou que ia se matar, ia se jogar, ia levar a criança embora, que ele nunca mais ia ver a criança. Isso justifica uma agressão? Isso seria motivo para se alegar, então, uma legítima defesa? Ou, sei lá, alguma causa de exclusão da ilicitude por parte do DJ? De forma nenhuma. Essa linha narrativa que ele tenta traçar de ser ameaçado, de eu tentei segurar ela porque ela ia se jogar, tentei evitar o suicídio, né? Ter uma agressão para evitar o suicídio, isso aí, a meu ver, não cola não, tá? Por uma questão até muito simples. Se fosse isso, ele tinha que procurar os meios adequados, a polícia e os médicos. Porque a gente não vive num estado de barbárie
que eu posso pegar e bater na minha mulher simplesmente porque ela está com algum problema ou porque eu não gosto do que ela fala. Tá? Então, acho que essa é a questão. Né? A gente não vive num estado de barbárie, a gente não pode tomar medidas de autodefesa ou de autoexecução de condutas que são deferidas ao Estado. Então, se ela ameaçou, se ela falou que ia se jogar com a filha, ele teria que tomar a medida legal cabível junto à polícia e tomar as medidas médicas cabíveis psiquiátricas. Esse seria o caminho adequado. Né? E não agredir nela. Lógico, isso aí é aquilo que eu falei lá atrás, isso aí é história furada que o cara inventou para se defender. É legítimo ele fazer isso? Com certeza é. Vai colar? Acho bem difícil. Mas é a questão. Quer dizer, é o mesmo caso de Elis Matsunaga também. Eu até estava vendo o documentário aí, legal, tal, mas é aquela história. Ela matou o cara, esquartejou ele. Ela pode ter o argumento que for, mas não exclui o fato. Né? Quer dizer, o cara agredia, o cara era boçal, deve ser. Deve ser. Mas a questão é que isso não justifica matar o cara. Ela tinha que ter tomado os caminhos legais. E esse caso é a mesma coisa, guardado as devidas proporções, né? É exatamente a mesma coisa. Se tinha problema com a esposa, medidas legais. Não dar uma surra nela e ficar chutando a cabeça dela, né? Porque isso aí não justifica, né? Exato. E lembrando, inclusive, que o direito penal, não é? Ele só é utilizado em último caso. Então, quando o Matheus fala em medidas legais, Leandro, você tem medidas lá no âmbito civil, né? Mas a mulher está lá, sei lá, te ameaçando, surtando. Se o homem está ameaçando, surtando, você vai continuar casado? Você vai continuar junto? Existem medidas legais lá no âmbito civil, como, por exemplo, o divórcio. Antigamente, lá, quando o Dr. Leandro fez faculdade, ainda você tinha desquite. Depois veio separação judicial. Hoje você tem divórcio direto. Então, você tem essas outras medidas, né, Leandro, que também poderiam ser adotadas. Você não precisa chegar a esse extremo de agredir, violentar alguém sob qualquer argumento que seja. Você entra com o pedido de separação de corpos, o juiz já determina e cada um para um lado, né? E nessa conversa que a gente está tendo aqui, eu lembrei de uma situação, Matheus e Marcelo, que é extremamente pontual e cai como uma luva no que a gente está discutindo aqui. Eu fui procurar, numa certa ocasião, por um casal de idosos. Ele tinha, o senhor acho que tinha 80 anos e a senhora tinha aproximadamente 78, que era na casa dos 80 anos, né? E o filho desse casal, ele era dependente químico, era usuário de cocaína, crack, todos os entorpecentes que vocês pensarem, ele usava, né? Até então, pelo menos eu sei, até então ele usava. Só que ele morava em uma outra casa. O casal tinha alguns imóveis e deixou esse filho morar no imóvel. E esse menino, vamos colocar assim, né? Eu falo menino porque 20 e poucos anos para nós aqui, né? Principalmente para o Marcelo, já é menino ainda, né? Ele começou a atormentar os pais. Ele ia na casa, na residência desse casal e entrava, forçava a porta, quebrava a janela, jogava pedra no veículo, ameaçava de matar os dois, pegava a faca na cozinha, tesoura, tudo que vocês pudessem imaginar, ele fazia. Para quê? Para conseguir os objetos para vender, ele vendia qualquer objeto que tivesse ao alcance dele, pedia dinheiro, tudo para conseguir comprar a maldita droga, o entorpecente. Aí eu fui procurado. Nesse caso, onde você tinha ali uma violência diária, cotidiana, e inclusive uma iminência de se concretizar uma ameaça de morte, o que eu fiz? Eu entrei com uma medida protetiva para esse casal de idosos, né? Invoquei, inclusive, o Estatuto do Idoso, e pedi para que fosse adotada algumas medidas protetivas, de caráter protetivo. O Ministério Público, o promotor de justiça, ele foi favorável e o juiz decretou. Ele decretou o quê? A medida protetiva, afastamento do lar, não se comunicar, todo aquele rol que nós temos ali taxativo, e ele colocou, aplicou nesse caso, para que ele não conversasse e não procurasse os pais. Essa medida, Matheus, ela surgiu um efeito inesperado, porque a hora que a pessoa recebeu, ele ficou em estado de choque, porque falou, mas se eu desobedecer, eu vou preso? O pessoal falou, vai preso, meu amigo, você vai para cadeia. Isso surtiu, assim, um efeito
tão inesperado que ele simplesmente ele parou, não procurou mais, e isso já vai para 5 anos. Ou seja, não necessariamente a medida adotada, nesse caso que a gente está discutindo, da prisão preventiva, o encarceramento, é sempre a melhor solução. Não é. Você primeiro, igual o Marcelo falou, são degraus. A gente vai calcando degrau por degrau até o degrau extremo, né? Até a medida extrema. É o que eu acho que deveria ser feito nesse caso. Com certeza. Exato. Matheus, a gente está falando bastante aí, não é, do DJ Ives, justamente porque ele é quem foi preso, ele quem está sendo acusado. Então, obviamente, ele tem o seu advogado e que vai verificar, no caso concreto, lá, analisando os autos, qual o melhor caminho, a melhor estratégia a ser adotada. Agora, a vítima do crime também pode ter advogado, Matheus? Com certeza, a vítima pode constituir um advogado para acompanhar o inquérito e depois um assistente do Ministério Público, o famoso assistente de acusação. Eu tenho até alguns casos de Lei Maria da Penha que eu atuo no inquérito policial como assistente de acusação, que é importante muitas vezes para você trazer provas para o Ministério Público. Porque às vezes a gente sabe, a polícia, infelizmente, ou por falta de pessoal, ou mesmo às vezes por falta de vontade, não vão atrás de provas, não vão atrás de vídeos, de imagens. Então o advogado ele pode fazer o quê? Ele pode entrar com uma ação civil, cautelar, de produção de provas e obter as imagens, mediante uma ordem judicial, de um juiz civil, obter as imagens de câmera do prédio, para provar diversas questões, pode ir atrás de documentos, pode auxiliar a vítima. Então é importante que a vítima tenha advogado também, até inclusive para ela ser auxiliada, tanto na parte jurídica, né, fazer o certo, para ela ser orientada no momento da audiência, porque às vezes você, assim, é lógico que eu vou fazer aqui meio que um advogado do diabo, né? A gente sabe que muitas vezes nossos clientes são absolvidos porque a vítima chega na audiência despreparada e fala besteira, né? Fala um monte de groselha e absolve o réu. Agora, se ela tem um advogado que orienta e fala, não, é isso, a acusação é essa, vai para essa linha, vai para outra, quer dizer, sem orientar a mentir, não é isso que eu estou falando, mas orientar ela como colocar as palavras, como falar. A gente tem que lembrar, processo é narrativa, história contada. A vítima tem que contar bem a história também. E daí, ela contando bem a história, é fazer o gol e condenar o cara. Agora, se ela vai lá e fala, não sei, absolve o cara. Então é importante ter advogado, sim. Exato. Então, na verdade, a atuação de um advogado, ele é imprescindível, claro, para o réu, sempre tem que ter obrigatoriamente um advogado ou um defensor público, e a vítima também pode constituir advogado, e até é bom que o faça, porque muitas vezes a vítima, ela não sabe o que está acontecendo no processo, ela recebe uma intimação para comparecer na delegacia, para comparecer em juízo, e não faz a menor ideia do pé que está o processo. E muitas vezes o juiz e o promotor também não explicam para ela o que está acontecendo. Então você fica à deriva, não é? Já com um advogado atuando aí, no caso, como assistente de acusação, ou pelo menos orientando a vítima, situando a vítima de como está o processo, do que está acontecendo, ela já se sente até mais segura, né, doutor Leandro? Isso lá no júri também é imprescindível, né? Marcelo, toda pessoa, todo advogado, digo assim, advogado com um grau de experiência maior ou menor, mas a gente sempre tem aquele friozinho na barriga, né? Ou seja, por uma audiência muito tumultuada, ou por um processo de alta complexidade. Então, você imagina uma vítima de violência doméstica, onde ela tem que relatar fatos que ocorreram com ela, contra ela, e às vezes, nesse nervosismo, ela está ali na frente de um promotor de justiça, na frente de um delegado de polícia, na frente de um juiz. Então, tem situações ali, às vezes até pontuais, como o Matheus fez referência, em que dá um branco. Ela simplesmente esquece, dá um apagão. Por quê? Justamente por esse nervosismo. Ou seja, se um advogado, e promotor também, essa história de que o promotor não sente frio na barriga é conversa para boi dormir. Não. Isso daí qualquer, principalmente orador. Quando a gente vai fazer uma sustentação oral, ou vai fazer uma defesa no tribunal do júri, a gente não tem aquela opção de copia, Ctrl-C e Ctrl-V. Não dá.
Então, você tem que ter sempre aquele grau de adrenalina, aquele grau de concentração, até um nervosismo natural. E você trazendo isso para um leigo, o que passa na cabeça dele ou dela é um turbilhão de ideias. Ou seja, ela fica à deriva. E aí você tendo um assistente da acusação, um advogado que aí ele é mais técnico, mais centrado, mais capacitado, ele traz essa pessoa para uma realidade. Fala, olha, você tem aquela situação, você não precisa dizer, ele me relatou, porque aí você acaba depondo, né? Mas você induz ou você sugere a ela para que ela relembre aquele fato que é importante para a própria vítima, né? Exato. Exatamente. Então, o advogado é imprescindível, seja pela acusação, seja pela defesa. Vejam que pode atuar aí dos dois lados e melhor orienta, não é, o seu cliente, faz a tradução, não é, da linguagem jurídica para essa linguagem leiga que muitas vezes o cliente não sabe o que está acontecendo e precisa, não é, desse esclarecimento. Nosso tempo está acabando, Matheus, mas gostaria ainda de fazer uma última indagação aí que fizeram, a Alessandra fez. No caso de uma suposta violência doméstica, onde a vítima dependa financeiramente do seu agressor, como é que fica essa situação? Ela fala, se eu denunciar o meu agressor, ele vai fechar a torneira ali, não vai mais pagar as minhas despesas, eu vou estar no olho da rua, vou morar embaixo da ponte. Existe alguma medida judicial que possa assegurar algo para essa vítima, Matheus? Com certeza, e é uma excelente pergunta. Existem medidas, tanto de natureza penal, de medidas cautelares patrimoniais penais, como o arresto e o sequestro de bens, que aí vai depender do caso, né? Se vai ser sequestro e arresto e depois hipoteca legal, quanto também medidas cíveis, né? A gente fala assim, advogado criminalista não tem que conhecer processo civil, mais ou menos, tem que conhecer alguma coisa assim, para poder, se for o caso, entrar com uma ação civil, que às vezes é mais rápida que a criminal nesses aspectos. Para o quê? Fazer a constrição do patrimônio daquele indivíduo para garantir uma futura indenização e para a vítima não ficar desguarnecida. Aí eu diria até no aspecto de família, porque a vítima aí aparentemente dependia financeiramente do preso, do acusado, e tem uma filha. Então, vai ter que fazer a constituição patrimonial, ter aí a pensão que vai ser retirada desse patrimônio desse indivíduo. Então, o advogado criminalista pode fazer tanto na via penal, via arresto e sequestro, tanto quanto na via civil, via ação própria, petição inicial, né, ação de rito comum, salvo melhor juízo, para fazer a constituição desses bens e assegurar, e aí até inclusive a parte de direito de família também. Aí, inclusive, a importância do advogado assistindo a vítima do crime, não é? Porque o advogado já orienta, porque muitas vezes a vítima não sabe quais são os seus direitos. E o advogado, bem preparado, que estudou, ele vai falar, olha, vamos então já pedir aqui uma medida cautelar no sentido de buscar alimentos, vamos entrar com uma medida cautelar no sentido de buscar o arresto, o sequestro desses bens. Então, isso é possível se fazer. E também o próprio juiz criminal, ao final do processo, ele, na sentença criminal, já pode também condenar o réu a ressarcir os prejuízos que a vítima teve, não é? Isso agiliza bastante, então, também lá no âmbito civil. Mas, como bem disse o Matheus, às vezes o civil está andando bem mais rápido do que o criminal. Normalmente a gente vê que o processo criminal era, né, pelo menos nos livros do que a gente estuda, a estrutura toda é feita imaginando que o processo criminal é mais rápido, só que na prática não é bem assim, né, Leandro? A gente vê que os processos cíveis, eles acabam tendo um andamento mais rápido do que o criminal. É uma inversão total aí de valores, mas é o que nós temos. Bom, doutor Leandro, nosso tempo já se esgotou aí. Eu gostaria de agradecer profundamente. Isso daqui é uma live que daria aí para fazer umas 4 horas de live tranquilo.
mas eu vou passar aí para as suas considerações finais sobre estes casos todos, né, Leandro? Envolvendo violência doméstica, envolvendo prisão, e a mídia, né, atuando bastante aí, investigando, julgando, condenando e executando a pena, tudo em um dia só, né? Gostaria aí das suas considerações finais e agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, doutor Leandro. A mídia e o tribunal da internet, né? O tribunal do Facebook, Instagram, hoje tem Instagram, Telegram, não sei mais o quê. Então você tem ali o doutor Google, né? Paralelo a isso, qualquer coisa que a gente fala aqui, o pessoal vai lá no doutor Google e fala, deixa eu confirmar o que eles estão falando, né? Isso daí é objeto de questionamento a todo tempo. Mas só para finalizar, eu queria cumprimentar o Matheus, ele que nos abrilhantou aqui com o seu conhecimento técnico, com a sua experiência. Parabéns pelo teu conhecimento aí e muito obrigado por ter participado conosco aqui dessa live. O Marcelo sempre com conhecimento jurídico muito elevado, eu sempre digo que é um dos melhores processualistas que nós temos aqui no estado de São Paulo, né? E mais uma vez eu sempre tenho a grata satisfação de compartilhar aqui contigo, Marcelo. Aos presentes também, as nossas considerações, os nossos respeitos que nós temos aqui, né? E muito obrigado pelo comparecimento de todos. E até uma próxima, se Deus quiser. Eu que agradeço, doutor Leandro, como sempre, muito gentil. Obrigado aí por trazer essa sua experiência e compartilhar conosco sobre uma questão que se faz necessário, sim, o debate, né? Mas um debate técnico, né? Não só um achismo. Claro que o achismo você faz lá na mesa do bar, mas embasado sempre com um pouquinho de conhecimento técnico. E aí, a função de quem está nos ouvindo, que veio, sem dúvida, buscar um conhecimento um pouco técnico do caso. Claro que ninguém aqui compactua com violência, ninguém aqui compactua com agressões, mas nós temos que respeitar a Constituição Federal e a lei. Então, agradeço aí o Matheus pela gentileza de mais uma vez estar aqui disposto a conversar conosco sobre esse assunto tão árduo e passo aí também para suas considerações finais. Não, agradeço, o debate foi excelente, gostei muito. Agradeço ao doutor Leandro pelas excelentes colocações. Foi um debate muito legal. Agradeço ao professor Marcelo Valdir Monteiro. Foi meu professor também, não em aulas normais, mas eu fiz os cursos com o senhor na época que eu era ainda aluno da PUC Campinas. Agradeço, foi uma live excelente. Como sempre, o senhor sempre incentivando, trazendo o debate aí para os jovens advogados, para os estudantes, que é muito importante. O pessoal não tem experiência, às vezes pega experiência com a gente que tem uma caminhada aí um pouco maior na advocacia criminal, já passou por esses problemas, já bateu muita cabeça. Então, acho muito bom, acho muito aproveitável para todo mundo esse tipo de live. Tá de parabéns, gostei muito, foi um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Maravilha, agradeço também a todos. Nós tivemos sorte, porque fomos alunos do Marcelo na graduação, hein? Agradeço a todos. Cabelos brancos do doutor Leandro sabem que não condiz a realidade que ele está dizendo, que está falando. Agradeço a todos, tivemos aí uma participação muito boa, com várias perguntas feitas pelos internautas. E é assim que se faz o debate, né, no direito penal. A gente só evolui conversando e discutindo. Essa polarização que muitas vezes a gente vê, ela não leva a nada, você simplesmente quer impor uma posição que não pode. O direito, como bem disse o Matheus e o Leandro, é argumentação, é discussão, é troca de ideias. E aí você convence o outro ou não das suas ideias, mas sem agressões, sem violência, sempre pautados pela Constituição Federal e pela lei. Se nem o STF se entende lá, você vê decisões com a maioria 6-5, imagina nós aqui no piso, né, em primeira instância, como é que é essa discussão. Então, daí a importância, não é, desses debates. Agradeço bastante a todos que nos acompanharam e até uma próxima oportunidade, gente. Um grande abraço para todos. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite. Falou, abraço. Tchau, tchau, gente. Até, obrigado. Tchau.